Fala pessoal, beleza? Eu quero nesse vídeo compartilhar com vocês um pouco de como tem sido essa trajetória, como eu comecei, essa trajetória no coach, o que me motivou, o que me levou a escolher este caminho ou trilhar este caminho. E eu quero compartilhar como tem sido as experiências, como tem sido os resultados, os desafios, as pedras, os percalços que vão surgindo aí ao longo dessa caminhada. E quero poder, talvez também até mesmo esclarecer, tirar talvez alguma dúvida que você tenha sobre o coach, sobre o que é. Então assim, se faz sentido para você esse vídeo, um pouquinho da minha história aí, te convido a ficar comigo aqui. Assim, as coisas começaram, quem me conhece de perto, me conhece há mais tempo, sabe que quando eu saí da indústria, ainda muito novo, 22 anos, 21 anos de idade, eu só trabalhei fichado 3 anos, para quem não sabe, 3 anos trabalhei fichado. E quando eu saí, fui mandado embora na época, estava em casa aproveitando um pouco, descansando e aguardando alguma empresa me chamar. Tinha espalhado currículos por várias empresas aqui na cidade. E então, um belo dia eu estava lá e na época ainda namorada, que hoje é minha esposa, a Glendinha, ela me mandou uma mensagem. Ela e a mãe dela tinham iniciado um restaurante algum tempo antes, não lembro exatamente, cerca de um ano antes. Então me mandaram a mensagem porque a demanda do dia lá estava muito corrida, precisavam de ajuda lá na cozinha. E eu fui para lá ajudá-los, fui para lá ajudar como eu podia. Não tinha conhecimento nenhum de cozinha, de restaurante, de nada disso, mas eu fui para lá. E quando cheguei lá, eu acabei ficando lá 5 anos, e que foram 5 anos assim que foram transformadores para mim, porque desde adolescente sempre empreendi, sempre gostei de vender, sempre gostei de ter uma renda extra e tal, mas nunca como algo que fosse um negócio principal e algo que realmente fosse para fazer acontecer de verdade. E eu vi ali no restaurante essa possibilidade, não era algo que era meu, mas eu abracei como se fosse. E minha sogra então começou a me delegar funções, tarefas mais sérias. Chegou um período onde eu fiquei responsável por todo o setor administrativo do negócio e responsável também pela estratégia de marketing, vendas, pagamentos de funcionários, pagamentos de fornecedores, inclusive o pagamento da minha própria sogra, que era a dona. Estava ali aí, eu e minha esposa já basicamente como sócios daquele negócio e buscando o crescimento. Tivemos um crescimento aí de mais de 300% em um período de 1 ano, 2 anos no máximo. E buscando sempre estudar, foi onde eu comecei a buscar cursos, formações, tudo que pudesse agregar valor ao restaurante, ao crescimento do restaurante. E deixei de lado os meus projetos, meus sonhos, meus objetivos. Quando eu saí da escola, 17 anos de idade, quando eu formei, tinha um projeto de fazer uma faculdade, aí fui trabalhar e as coisas não dava para poder focar nas duas coisas na época, e depois fui para o restaurante, aí acabou que esse desejo da faculdade ele acabou se passando. Mas eu comecei então a estudar muito por conta própria, é uma característica que eu tenho, sou muito autodidata, e fui buscando esse conhecimento, fui aprofundando, e o negócio foi até tomando uma proporção bacana, ao meu ponto de vista, a meu ver.
E em um dos cursos que eu estava fazendo, e aqui que entra o coach na minha vida, na minha história, aqui que entra a transformação, a grande transformação que o coach me ocasionou. Fui fazer um curso de vendas e a palestrante deste curso, ela é Master Coach. Vou dar os créditos a ela, Franciele Rocha. É uma pessoa assim que é uma inspiração para mim, uma pessoa que eu admiro e que eu vejo o crescimento desde aquela época até então, é referência em nosso mercado, referência aqui na cidade. E ela então, como uma boa vendedora, aplicando um curso de vendas, ela provou ser uma boa vendedora, que ela apresentou o coach. E é interessante que desde 17, 18 anos eu estudo marketing digital e tal, e eu ouvia muito se falar de coaching por um dos gurus do marketing digital. O Érico Rocha falava que o coach teve o resultado e tal. E eu acho que quando eu vi ela e ela se apresentou como coach, eu pensei assim, poxa vida, conheci um coach pessoalmente, deixa eu ver esse bicho de perto, deixa eu ver como que funciona essa profissão. E aí eu fui perguntar, sempre fui muito curioso, perguntei como funcionava, e quando ela apresentou a proposta, o que o coach fazia, eu logo pensei, poxa vida, a minha esposa precisa disso. Nessa época eu já estava casado, então isso tem cerca de 4 anos, 3 anos e meio a 4 anos, já casado. Eu falei, a minha esposa precisa disso. Aí eu falei assim, olha, minha esposa precisa disso, Fran. Ela, então, chama ela para poder fazer o processo comigo. Eu falei assim, não, ela não vai querer. Ela não vai querer, ela só iria se eu fosse. Foi o que eu falei com ela. Eu falei assim, então faz o seguinte, vem vocês dois, eu cobro o mesmo valor. Eu falei assim, interessante. Cheguei em casa, então eu falei assim, Glendinha, eu fechei um processo de coach para mim e você pode ir junto, então eu quero que você vá junto comigo. Como eu sei que ela sempre comprou qualquer desafio meu, eu sabia que ela ia aceitar e foi o que aconteceu. Fomos para o processo de coach com o objetivo de crescer o restaurante. Que abram aspas, que eu quero então já aproveitar aqui que eu estou falando do processo, para te apresentar o que é o processo de coach. O processo de coach é um processo estruturado onde o coach, que é o profissional, ele auxilia o coach na estruturação de suas metas e na criação de um plano de ação. Então o primeiro passo é a consciência, entender onde você está, qual é o local que você está hoje, qual que é a situação, o que é que está acontecendo, o que não está bom, o que precisa melhorar. Então, identificando ali aquela situação que foi o que aconteceu conosco naquela época, é traçado então um plano de ação, é definido, na verdade, o local que você quer chegar, ou seja, o que você quer diferente disso, qual que é o resultado que você espera no lugar desse aqui, e então a gente traça um plano de ação bem detalhado, bem focado para sair daqui e ir para lá. Esse é o processo de coach tradicional. E foi isso que a Fran fez com a gente. E enquanto ela fazia, aí algumas coisas começaram. Enquanto a gente se encontrava, eram encontros quinzenais, enquanto a gente se encontrava, algo foi despertando dentro de mim. Porque eu comecei a observar como ela fazia, como funcionava todo o processo, e comecei a pensar, poxa vida, eu faço isso de alguma maneira. Para quem não sabe, eu sou líder de um ministério de juventude já há 6 anos, fazendo 7 anos agora. Sou líder de célula na igreja que eu congrego já há 14 anos. E desde quando eu comecei a liderar a célula, eu comecei a cuidar de jovens, de adolescentes, que é um público que eu amo trabalhar, que eu amo desenvolver. Eu já tinha esse prazer, sabe, de ajudar, de influenciar, de desenvolver. Mas eu fazia muito isso voltado para o espiritual e ministerial, que é a função da igreja, que é a função de um líder no ministério. Mas quando eu vi a Franciele fazendo isso como coaching, eu pensei, poxa vida, eu já faço isso com os meus. No ministério, no espiritual, às vezes eu dou um auxílio emocional, conselho, uma direção emocional,
pessoal, familiar. Mas se eu tivesse as ferramentas corretas, como ela tem, eu poderia ajudar muito além. Eu poderia ajudar com resultados que realmente iriam ser expressivos. E então eu comecei a pesquisar sobre coach, sobre como fazer a formação, como funciona tudo. E então encontrei uma formação, chegou uma proposta para mim muito bacana no e-mail, na época encaixava dentro do meu orçamento. Fiz a minha primeira formação. E quando eu fiz a primeira formação, meio do ano de 2019, isso, fiz a primeira formação e propus então que eu iria iniciar no início de 2020, em janeiro de 2020 eu iria ter o meu primeiro cliente pagante como coach. E então procurei de novo a Franciele, eu já tinha concluído outro processo, já tinha concluído, já tinha feito formação até, mas eu procurei a Franciele e aí então iniciei um novo processo com ela, agora individual, focado na realização desse objetivo, dessa meta. Começamos o processo por volta de novembro de 2019 e primeira semana de janeiro de 2020 eu já estava atendendo meu primeiro cliente. Aí começou de fato a minha jornada como coach profissional. E as coisas foram acontecendo, uma pessoa indicando outra pessoa. No ano de 2020 eu atendi mais de 20 pessoas, mais de 20 clientes pagantes, fiz alguns grupos e o processo de coaching. No ano ainda de 2020 eu lancei um curso online, um infoproduto online, um curso de metas para o ano de 2021. Algumas pessoas compraram e estudaram, acharam um produto muito bacana. E 2021 então começou e continuamos com nossos atendimentos. E eu vi muitas coisas acontecer neste processo, nesse caminho. Eu vi pessoas que iniciaram um processo tentando trabalhar o pilar profissional, tentando trabalhar a área profissional e começar a atender como maquiadora, oferecer seus serviços. E durante o processo eu percebi que não conseguia avançar porque tinha um problema com o pai, não liberava perdão para o pai, achava que tinha perdoado, cresceu na igreja ouvindo que o perdão é importante, que se não perdoar não é perdoado, e achava que tinha perdoado, mas quando a gente começou a conversar um pouco, eu comecei a investigar, comecei a fazer algumas perguntas, essa pessoa caiu em si, percebeu que não havia perdoado. Saiu do processo, da sessão, daquele dia determinado a liberar o perdão, mandou uma mensagem para o pai, recebeu a resposta do pai, mandou uma mensagem assim que eu fiquei assustado, eu não esperava de maneira nenhuma, na verdade, de uma humildade extraordinária. E essa pessoa falou com o pai mais ou menos nessas palavras: pai, me perdoe por não ter sido a filha que o Senhor esperava que eu fosse. Me perdoa porque às vezes eu não consegui te corresponder como filha, como o Senhor gostaria. Mas eu senti muita falta do Senhor na minha infância e adolescência e eu percebo que até hoje o Senhor me fez falta. E eu quero falar para o Senhor que eu também te perdoo. Eu te perdoo por ter sido tão ausente. Eu te perdoo por não ter me reconhecido como sua filha. Eu te perdoo e eu te libero da minha vida. E após essa atitude dela, por causa de uma conversa dentro de uma sessão, o pai respondeu essa mensagem. O pai então foi visitá-la, eu nunca tinha feito isso na vida. Na outra semana o pai foi visitar. 15 dias depois o pai voltou com um presente para a filha dela, neta dele. O pai nunca tinha dado um presente para ela. Agora a filha dela recebeu um presente do pai dela. Mais ou menos um mês depois, essa moça que estava com uma papelada para o casamento toda travada no cartório, essa papelada ela foi resolvida. Jorge, mas o que tem a ver? Tem tudo a ver. Quando eu não consigo liberar o perdão, trava a minha vida toda, trava a sua vida toda. E é interessante que dentro da igreja, eu sou líder cristão, eu entendo, eu estou falando com propriedade de algo que eu entendo, a gente prega, a gente ensina isso o tempo todo, mas mesmo ouvindo isso durante toda a vida, ela só foi ter essa percepção dentro de um processo. E depois que ela liberou esse perdão, o casamento dela foi destravado. 3 meses depois, o casamento dela já estava marcado, data marcada. O marido dela trabalhou vários anos numa empresa, foi mandado embora, depois voltou a trabalhar de novo, mas não recebeu o acerto. A empresa chama ele no escritório, eles com uma filha pequena, a empresa chama ele e fala assim: olha, nós precisamos pagar o seu acerto, mas a gente não tem condições de pagar o seu acerto.
Mas a gente conversou aqui dentro. E está aqui a chave do carro da empresa. Nós estamos passando esse carro, dando ele de presente para você, no lugar do acerto. Porque é a única maneira que nós temos de te pagar. E aí, então, passa-se mais um tempo. O pai dessa menina volta e quer contar para ela uma novidade. E ela fala, pai, eu também quero te contar. Ele, então conta primeiro. Pai, eu vou casar, meu casamento saiu, a data saiu, eu vou casar tal dia. E eu me emociono porque é lindo. E saber que, de alguma maneira, eu fui usado também para isso. Sabe? Saber que é algo que é maior do que eu. E é isso que me motiva. Porque não é fácil. Hoje o coach é a minha profissão principal. E não é fácil. Eu te confesso que não é. Mas ver isso acontecer é maravilhoso. O pai dessa menina então olha para ela e diz assim, filha, então o que eu vim te contar vai ser muito bom para vocês. Da última vez que eu vim cá, eu percebi que vocês moram aqui nessa casa, essa casa é da empresa. E eu fiquei preocupado porque se porventura o seu esposo for mandado embora, vocês podem perder esse espaço, essa casa, e não ter para onde ir. E eu vim cá porque eu tenho um lote. E eu quero te dar esse lote de presente. Eu quero te dar esse lote como presente de casamento então, minha filha. E aquela moça que começou um processo para trabalhar profissional, porque ela achava que era o que ela precisava. Aquela moça resolveu um problema com o pai. Ela ganhou um pai, ela ganhou um marido. E ela e o marido dela prosperaram em muitas áreas. Jorge, e o negócio de maquiagem? Foi ou não foi? Não, não foi. Jorge, então o final da história não é feliz. Como é feliz? Não era o que ela precisava, a maquiagem. Era o que ela achava que ela precisava. Era o que ela imaginava. Até ela sentar em um processo. Ouvir as perguntas certas. Se fazer as perguntas certas. E então entrar na direção que mudou toda a história dela. Hoje ela está bem. Hoje ela está feliz. Hoje ela está realizada. Hoje ela está casada. Esse é um dos casos. Tem pessoas que começaram o processo trabalhando e falaram comigo, não, eu quero sair da empresa e quero empreender o meu próprio negócio. E hoje empreende o seu próprio negócio. Outras pessoas começaram o processo, não, eu tenho muito medo, eu não consigo realizar nada, eu tenho medo de ficar em casa sozinho. Meu marido sai para trabalhar, eu saio de casa, fico na casa dos meus pais até ele chegar. Quando ele chega, que eu volto para casa, então eu vou arrumar a casa, vou preparar a janta para ele. E sabe o que eu percebia nisso? Como esse casamento vai se sustentar por 5, 10, 15, 20 anos. Jovens, pessoas jovens. Mas como vai se sustentar por tanto tempo? Porque se um esposo chega em casa e a esposa só vai dedicar tempo para casa, para comida, para os afazeres domésticos e não consegue dar tempo para o esposo, como que esse casamento vai se manter por muito tempo? E ela não podia, ela só dedicava esse tempo porque ela não tinha coragem, ela tinha medo de ficar em casa durante o dia e resolver o que precisava ser resolvido. E durante o processo ela enfrentou os seus medos e passou a ficar em casa, a cuidar da casa, a ter um tempo com Deus a sós, coisa que ela não conseguia fazer. Por que eu estou te contando isso tudo? Porque foi isso que aconteceu no processo, e é isso que um processo pode fazer. Jorge, por que você escolheu isso? Porque eu acreditei, quando eu vi a Franciele fazendo comigo e com a minha esposa, eu acreditei que o coach poderia transformar a vida de muitas pessoas. Hoje, eu trago uma bagagem espiritual, ministerial, fantástica, que me auxilia muito, me ajuda muito. Mas hoje eu tenho uma bagagem também profissional, que eu consigo colocar à disposição das pessoas em um atendimento. E sabe, as coisas vão acontecendo. No ano passado, então, eu fiz uma segunda formação, que era a formação que eu sonhava em fazer. Eu me formei na maior escola de coaching do mundo, a Febracis. A Febracis é uma escola fundada pelo Paulo Vieira. Se você não conhece o Paulo Vieira, é só você dar um Google e digitar Paulo Vieira. O Paulo Vieira é o best-seller
já há 4 anos seguidos, o maior vendedor de livros do Brasil hoje, autor do livro O Poder da Autorresponsabilidade, O Poder da Ação. Ele foi votado já há 4 anos, como eu disse, pela revista Veja, se eu não me engano, como o escritor que mais vende livros no Brasil hoje. Ele tem um método que é chamado Método CIS, que é um método que já impactou milhares de vidas. 10.800 horas de atendimento de coaching individual. E ele então criou uma metodologia fantástica e disponibilizou a formação. E eu pude realizar esse sonho de me formar no mês de novembro de 2021. Então comecei minha jornada agora, não só mais como coach, mas como coach integral sistêmico, da maior fundação de coach do mundo. Cara, isso é fantástico para mim, porque agora eu consigo ajudar pessoas a identificar aonde elas estão. Eu consigo ajudar elas a criar uma visão positiva de futuro, identificar onde desejam chegar. Eu consigo ajudar elas a definir um plano de ação, passo a passo. Mas agora eu consigo também integrar a razão e a emoção dela. E trabalhar de maneira equilibrada, de maneira harmoniosa, valorizando todos os pilares da vida. O pilar espiritual, o pilar familiar, o pilar conjugal, o pilar emocional, o pilar financeiro, o pilar saúde, o pilar servir, o pilar profissional, o pilar emocional, o pilar intelectual. Todos os pilares, aqueles que são casados e têm filhos, o pilar filhos. Conseguir dar atenção e tempo para tudo aquilo que vale a pena, vivendo em alta performance, desenvolvendo inteligência emocional, sendo produtivo em tudo aquilo que eles fazem e ainda conseguir ter tempo para aquilo que realmente é importante para eles, para a vida deles. É algo que eu tenho vivido para mim e é algo que os meus clientes hoje têm vivido. Então, se você me perguntar, Jorge, o que um coach faz? Eu posso te afirmar que um coach, ele traz qualidade de vida. Eu posso te afirmar que um coach, ele traz transformação em todos os pilares da vida. Jorge, por méritos próprios? Não. Eu vejo isso como um dom, uma graça de Deus, que Deus deu ao Paulo Vieira e que ele, com muita humildade e excelência, transformou isso em ferramentas, depois de muito estudo também, claro, e colocou isso à nossa disposição. Então, eu tenho alegria em dizer que, como profissional, como profissão, eu sou coach integral sistêmico, para constar, e eu transformo vidas. Hoje eu ajudo pessoas, especialmente empreendedores, pequenos empresários, empreendedores, aspirantes a empreendedores, a desenvolver inteligência emocional, a entrar em alta performance, ou seja, se tornarem produtivos de verdade, não fazedores, pessoas produtivas, pessoas que conseguem ter resultado dentro do que se propõe a fazer. E mais, alcançar seus objetivos, seus sonhos, suas metas, tendo qualidade, tempo de qualidade para o que importa, família, ministério, cuidar da saúde e por aí vai. Hoje é isso que eu ofereço, essa é a transformação que eu consigo oferecer para cada um dos meus clientes. Provavelmente vocês vão ver muitos vídeos de testemunhos aqui neste canal, sabe? Então isso é um pouco do que tem acontecido. Tem muitas coisas. Se eu fosse conseguir contar tudo aqui, esse vídeo iria ficar muito grande. Mas uma coisa eu posso te garantir. O coaching, a metodologia coach, transformou minha percepção de vida, de mundo. E através dela eu tenho ajudado muitas pessoas a obter o mesmo resultado. Então, o que eu quero encerrar esse vídeo dizendo para você que você é capaz de realizar qualquer coisa. A prioridade da minha vida sempre foi e sempre será Deus, a obra dele. E eu percebo que, como coach, eu também consigo fazer a obra de Deus. Eu também consigo levar pessoas a se conectar a Deus. E eu consigo ajudar as pessoas a viverem uma vida
abundante aqui também. Então, fica aqui o meu abraço para você. Se você chegou até o final desse vídeo, gratidão por ter ficado até aqui comigo. Que Deus possa te abençoar. E se você tiver alguma dúvida, eu me coloco à sua disposição. Vai ficar aqui abaixo no Instagram. Você pode me chamar no direct para que você possa trocar ideia comigo, para que você possa tirar as suas dúvidas também. Talvez marcar uma sessão experimental para entender o que a gente tem para oferecer na prática. Sim, se eu tiver horário na agenda, a gente se organiza, te encaixa. Você faz o experimental, vê se isso faz sentido para você. E se fizer, bora pro topo, porque lá é o nosso lugar. Tá bom? Um abraço, que as bênçãos do Senhor te acompanhem. E o que eu desejo para você neste novo ano: paz, saúde e prosperidade para você e para sua família. Um forte abraço.